Glória a Deus. Convidei o pastor Daniel para vir ministrar a palavra do Senhor em nossas vidas hoje. Fazia já um tempo que ele não vinha aqui, né? E queria que você ficasse de pé e glorificasse o nome do Senhor. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor seja conosco. Amém. Pode se sentar. Depois nós vamos ver. Aleluia. Estamos na presença de Deus e exaltamos o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Amém? Amém, irmãos? Amém. Só está chovendo, não esfriou ainda não. Aleluia. Às vezes nós nos sentimos como uma ilha. Sabe quando você já assiste um filme e alguém pega aquela pessoa que ele não gosta, leva lá, deixa na ilha e abandona ela. Quem está na ilha não tem acesso. Se não tem um barco, está preso na ilha, está cercado pelo mar, pelas águas. E às vezes nós nos sentimos assim, por causa dos problemas. Parece que tudo ao redor está como numa ilha. Estamos como numa ilha. Só água, sem saída, sem direção. E às vezes nos sentimos também na escuridão. Parece que o sol não brilha, a luz não vem. Estamos cercados às vezes em toda direção, como numa ilha. Mas pergunta para o seu irmão se ele tem fé. Pergunta aí para ele: tem fé? Você tem fé? Você tem fé? Então, mesmo se você estiver numa ilha que tenha perdido tudo, se você não perder a fé, você não perdeu nada. Amém? Amém. Então diga para o irmão assim: você não pode perder a fé. Amém? Amém. Deixa eu dar. Glória a Deus. Tá só um microfone para mim, um pouquinho, mais um pouquinho para me ouvir eu. Aleluia. Glória a Deus. Cada dia que se passa e sua vida é como um sonho, toda porta está fechada, esperança não existe mais. Você sente a escuridão, eu sei. O seu rosto já não brilha, está encercado em toda direção, está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Levanta sua mão para o céu, glorifique o nome do Senhor Jesus. Ele sabe o que você precisa nessa noite, e sabe o milagre que você precisa ser realizado. Às vezes nos sentimos assim: onde estão os teus amigos? Onde foram todos? É assim na hora
ficar só. Mas Jesus não te abandona. Mas há um que não nos deixa, mesmo quando a noite vem. Você está sofrendo tanto, está como numa ilha. Se você perder tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perder tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Aleluia! Você não perdeu nada. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Lá no livro, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 36. Meu Deus. Aleluia. Eu vou ler uns versos aqui meio esquisitos. Mas a Bíblia é esquisita, é uns textos que a gente não entende. É cada nome que aparece que a gente fica sem entender. Gênesis 36. Se você for ficar em pé, a gente está de pé. Glória a Deus. Costume ficar falando. Aleluia. Verso 20. Que achou, diga amém. Amém. Uma palavra profética para esta igreja nessa noite. Estes são os filhos de Seir, Coreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Não tem ninguém com esse nome aqui, né? A pessoa? Sobal? Disson, Ezer, Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã. E a irmã de Lotã era Tina. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. A pessoa, Senhor Sefo, compareça. Se foi. Ao verso de número 24. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá. Que nome? A pessoa, a pastora, está lá contratando alguém. Como é o seu nome? Aiá. É a pessoa? Aiá. Então, Aiá e quem? Aná. Diga Aná. Fala mais forte. Aná. Então guarda esse nome aí. É esse nome que vamos pregar sobre ele. Aná. Agora tem ponto e vírgula. Aí diz o texto assim: este é o Aná, esse camarada aí, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Amém. Amém? Antes de você se sentar, diga para o teu irmão assim: hoje você vai sair daqui e vai encontrar uma fonte no deserto.
Mas diga assim, não é uma fonte qualquer. É uma fonte diferente. Você vai marcar a tua vida. Amém? Deus quer que você saia daqui hoje achando fontes no deserto. Deserto em diversas áreas da nossa vida espiritual. Em todas as áreas. Vida espiritual na vida material, vida familiar. Em todos os sentidos. Aonde houver deserto, Deus vai fazer você encontrar uma fonte. Só que não é uma fonte qualquer. São fontes termais. O que é fonte termal? É uma fonte quente. Você já foi para Poços, Caldas Novas, Caxambu, aquela região do sul de Minas ali, né? Tem muitas fontes quentes. Águas quentes. Mas no deserto, o deserto é quente. Mas tinha que ter uma fonte com água fresca. Aí ele achou uma fonte com água quente. Agora, o que me chama a atenção aqui, dentro desse texto sagrado, que lemos cheio de vários nomes, às vezes tem alguns esquisitos, nossos dias, né? Mas é uma genealogia que o Espírito Santo dirige o escritor na genealogia. E genealogia é o quê? É uma lista de antepassados, né? De uma pessoa ou de uma família. Aquela descendência, a árvore genealógica, né? Diz o texto que era dos filhos de Seir. Quem era Seir? Seir eram os descendentes de Esaú. Esaú era irmão de Jacó. Ambos filhos de Isaac. Eram netos de Abraão, o pai da fé. E no meio dessa genealogia, da sequência, de colocar o nome, descendente de fulano, de Beltrano, de Ciclano, né? De repente o Espírito Santo solicita, e quem acredita aqui que a palavra de Deus, ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito de Deus, e no amém. Então, quando o escriba está colocando em ordem essa genealogia, de repente o Espírito Santo solicita que o escritor pare por um pouco e faça uma observação. Você pode ver a sua Bíblia aberta aí, que nos textos que nós lemos, do verso 20 até o verso 24, é só descendentes, genealogia. Mas quando fala dos filhos de Zibeão, finalzinho, são dois, Aiá e Aná. Aí tem uma observação. Amém? A observação é essa. Este aqui é o Aná, aquele que achou as águas quentes no deserto, quando apacentava as jumentas de seu pai Zibeão. O que eu quero dizer com essa palavra? No meio de tantos nomes, de uma escrita, o Senhor, o Espírito de Deus, faz com que o escritor pare e conte o que esse camarada descobriu. Agora, vocês que já estão na guerra há algum tempo, ou são novos, talvez nunca ouviram falar desse nome Aná. Às vezes, 30, 30 anos, nunca ouviu falar do nome Aná. Conhece Abraão, Isaac, Jacó, né? Conhece dos reis de Israel, Saul, Davi, e vai embora. Os profetas e o Aná. Ninguém conhece o Aná. Mas no meio de uma genealogia que poderia ser, e quando você vê mais na frente, eu vou explicar isso aqui, que fala de Abraão, fala dos descendentes de Israel, de Jacó, de Esaú, que são nomes conhecidos.
No meio de tudo isso, toda essa genealogia, esses nomes, o Senhor, em vez de falar, vou falar de Esaú hoje, de Jacó, não, quero falar do Aná. Fala aí o que ele descobriu. Uma fonte quente no deserto, quando apacentava as jumentas de seu pai Sibeão. O que isso quer dizer? Que quando Deus quer honrar alguém, quando Deus quer colocar alguém em destaque, quando Deus quer colocar a você em algum lugar de honra, o seu nome pode estar esquecido, nem lembrado. Pode ser que alguém nem olhe para você. Ah, porque aquele lá, é aquela empresa, aquele empregado lá, eu não sei que área, que você está no deserto. Porém, o Espírito de Deus está dizendo: eu vou te honrar, porque você vai descobrir algo que vai marcar a tua história. Porque quando Ele quer honrar alguém, Deus interrompe até a escrita de um livro. Está lá escrevendo: esses são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra, Lotã, Sobal, Zibeão, Anai, Sefonã, e esses filhos de Zibeão, e Aiá, e Aná, e foi continuando. Opa, peraí, para aí, não coloca a outra genealogia. Fala de Aná agora. O que é isso, Aná? Esse Aná, ele subiu uma fonte no deserto. Aleluia. Deus está dizendo que quando chega o momento dele te honrar, ele para até quem está escrevendo o livro. Quando eu falo de livro, Deus está dizendo aqui nessa noite que a tua história pode estar sendo escrita de um jeito e alguém quer colocar um final errado. Porém, o Espírito de Deus está dizendo que ele vai interromper a escrita para colocar o final que Deus quer. Diga para o teu irmão: Deus tudo vê. Diga: Deus tudo vê. Irmão, Deus registra tudo. Deus viu Aná apacentando as ovelhas, as jumentas de seu pai Zibeão, lá no deserto. De repente ele... Que negócio que é isso? Se aproximou lá, era uma fonte quente, vapor subindo. Aí, que negócio que é esse? Contou para alguém lá, quem sabe ninguém deu a mínima. Isso aí, essa fonte aí, nada, rapaz, isso é um meio deserto aí. Quem sabe ninguém ligou, porque você não vê essa história em outro texto. Dá a impressão que ninguém ligou. Aí na hora de escrever, eu falo: peraí, para mim foi importante. Coloca aí, marca aí que ele descobriu. Aleluia. Deus registra tudo. Até a fonte que para alguém passaria na escrita desapercebido, Deus registrou. Não, ele estava trabalhando e achou a fonte. Deus viu tudo. Você lembra que Deus viu Adão no paraíso, quando ele pecou? Lembra? Adão pecou ou não pecou? Errou, se escondeu. Gênesis 3:9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Ele respondeu: isso aqui. Deus sabia onde Adão estava? Sabia ou não sabia? Sabia. Deus queria ouvi-lo, ele reconhecesse o seu erro, conforme já foi falado aqui hoje. Nós reconhecemos nossos pecados, nossos erros. Aleluia. Então Deus viu, Deus está te vendo aqui hoje, sabe a tua necessidade, sabe o que você precisa. Deus te vê, nada escapa dos olhos de Deus. Deus viu Gideão no lagar, viu ou não viu? Levantou de madrugada, Juízes capítulo 6, diz a Bíblia que ele levantou de madrugada e defendeu o seu pedaço. Por que defendeu o seu pedaço? Porque ele pegou o trigo, que era a colheita dele. Os midianitas roubavam toda a colheita do trigo, mas ele levantou de madrugada e pegou a sua colheita e foi para o lagar. Lá no lagar era o lugar de quê? De pisar uvas. Também não era tempo de colheita de uvas. Então na cabeça dele, peraí, os midianitas não vão lá no lagar, porque ele não tem uva para roubar, né? Então não tem colheita de uvas. Então vou pegar meu trigo e vou para o lagar. Deus vai te dar estratégia. Amém. Deus vai te dar estratégia para você defender o que é teu. Deus está te vendo. Recebe a palavra profética. Deus te dará estratégia. Aleluia. Agora, quando ele chega no cavalo, lá no cavalo de Ofra, né? De repente o anjo do Senhor aparece a Gideão. Diz: o Senhor é contigo.
Para valoroso, vai nessa tua força, porque tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. Pode ser que você seja hoje fraco, sem força nenhuma, mas o Espírito de Deus está dizendo: eu te vejo, eu te conheço, vai nessa tua força. Deus tem visto isso tudo, mesmo me arrastando você veio para o culto hoje, não é nem que você está aqui, não, você veio. O Senhor é contigo, vai longe. Amém? Diga para o teu irmão assim: Deus vê. Deus viu Elias na caverna, viu ou não viu? Elias saiu depois de comer pão, beber água, voltou a deitar no deserto de Berseba, depois comeu, bebeu água e tinha uma ordenança de Deus: caminha 40 dias até o monte de Deus. Ele chegou lá, em vez de ir para o monte, foi para a caverna, né? Às vezes Deus nos chama para fazer algo, nós queremos nos esconder. Lugar de profeta não é na caverna. Deus também vê na caverna. Por quê? Não vou fazer mais, vou parar, já não está de chutar o balde, e a coluna do tabernáculo também junto, e vai embora. Não, meu irmão. Não se esconda de Deus. Se Deus te chamou, Ele vai te honrar. Então não fique na caverna. Deus te vê na caverna. Você lembra quando Jesus chegou lá em Jericó, Lucas capítulo 19, e tinha um rapaz assim, acho que era menor que eu, né? Você não tem que falar que sou menor que eu. Zaqueu, de pequena estatura, diz a palavra. E o texto diz que ele era cobrador de impostos, chefe dos publicanos. Ele era o chefe. Então ele tinha, os judeus tinham ódio dele. Mas ele queria conhecer quem era Jesus. Aí subiu numa figueira brava e ficou lá, procurando. De repente a multidão procurando Jesus chegar. Cadê Jesus? Jesus debaixo da figueira. Olhou para cima: ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha para o teu irmão e diga assim: é hoje. Jesus vai na tua casa. Olha aí, Jesus vai na tua casa. Oh, aleluia. Irmão, esse negócio de Jesus ir em casa não é sério. Todas as vezes Jesus vai numa casa é para mudar. Ele chocou na casa da sogra de Pedro, curou. Ninguém com várias sobras, né? Mas agora é só. Você olhou para mim agora. Pulou a sogra de Pedro. Aleluia. Ele disse: vou na tua casa, Zaqueu, e vou ter uma coisa, não vou jantar não, vou dormir lá. Está pronto para hospedar Jesus lá? Aleluia. Ele está te vendo aqui hoje, como viu Zaqueu. Está vendo a tua situação. Só Deus sabe como você está. Olha para o teu irmão assim: está de olho em você, Deus está de olho em você. Agora você lembra lá de João capítulo 1, você lembra lá do verso 40 em diante, diz a Bíblia que 45, Filipe achou Natanael e disse: Natanael, nós achamos aquele que quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Quem? Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael olhou assim: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Ninguém deu nada para Jesus porque era de Nazaré, província. Aí Natanael disse, aí Filipe falou assim: rapaz, diz uma coisa, vem ver, vem comigo, você vai ver. Quando Jesus viu Natanael vir com ele, disse, o Natanael chegou lá, Jesus olhou para o Natanael e falou assim: aqui tem um rapaz, esse rapaz aqui é um verdadeiro israelita fiel, ele pratica a lei, guarda os mandamentos. Um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não tem ninguém igual a ele. Aí Natanael olhou para Jesus e falou assim: de onde tu me conhece? Aí Jesus lhe responde: ô Natanael, estou te vendo, estou de olho em você. Aleluia. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Mas como assim? Você estava debaixo da figueira. Agora imagina a cara do cara, como é que ficou, desesperado, né? E seguiu Jesus. Olha para o teu irmão, diga assim: Deus está te vendo. Ele tem 7 olhos, com 7 chamas de fogo, diz a Bíblia. Aleluia, vê tudo, irmão. Então ele está vendo esse problemão aí, esse probleminha. Para ele é probleminha, para você é problemão, mas para Jesus é probleminha. Aleluia. Agora diga para o teu irmão: Deus está te vendo
E Ele quer mudar a tua história. Deus viu Aná orar. Deus está vendo você aqui. Tem promessa aí? Agora, Deus chamou Aná. Ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Diga, trabalhando. Então Deus só chama quem trabalha. Deus não chama vagabundo. Ah, pastor, não estou empregado. Mas se o meu marido que trabalha, eu cuido da casa e tal. A mulher trabalha mais que o marido. Não é? E a mulher que trabalha chega em casa, vai fazer essa coisa ainda de casa. Aí trabalha mais ainda. Não é? Porque a mulher sempre trabalha mais. Graças a Deus que os homens não trabalham como a mulher trabalha. Porque o homem sente uma dor na unha e já diz, né? Garganta começou a doer um pouquinho, a unha encravou, né? Ainda bem que nós não fomos escolhidos por Deus para gerar filhos. É, não é? Aleluia. É verdade. Como pode ser aquele fortão lá, pega muito pesado, tal. Mas quando a dor chega, meu irmão, né? Agora, Deus chama o trabalhador, ele estava envolvido. Você lembra que Moisés, ele cuidava das ovelhas, apacentava as ovelhas, seu sogro Jetro. Êxodo 3 fala sobre isso. E ele é sacerdote de Midian, leva o rebanho atrás do deserto, chega ao monte de Deus, a Horebe, e o anjo do Senhor aparece a ele numa chama de fogo no meio de uma sarça. Não foi isso? Foi ali que Deus chamou Moisés. Ele estava trabalhando. Quando Deus chamou Saul, porque Saul também foi chamado por Deus para ser rei, embora Deus não queria que Israel tivesse um rei, porque Deus era o rei de Israel. Mas diz a Bíblia que o povo rejeita a Deus, o rei, porque via as outras nações com um rei terreno, né? E queriam também ter um rei sobre si, sobre a sua nação. E Deus ficou até entristecido, porque Deus queria ser o rei eterno de Israel. Aí pediu para Samuel, o profeta: olha, queremos um rei, peça para Deus. E Moisés voltou pedindo um rei. Tá bom, eu vou dar um rei. Eles querem, eu vou dar. Eles não querem que eu seja um rei, então eu vou dar um. Mas Deus escolheu Saul. Se Saul permanecesse no caminho de Deus, seria um ótimo rei. O problema é que Saul saiu fora. Aleluia. Saul cuidava, quando ele foi chamado para ser ungido rei de Israel, ele, 1 Samuel capítulo 9, você lê depois em casa, ele cuidava de jumentas. As jumentas que seu pai quis era o nome dele, se perderam. E o pai chega para Saul e Saul, vai procurar as jumentas que se perderam. E nessa procura das jumentas, ele acabou levou alguns dos moços com ele, e acabou chegando aonde? Na casa do profeta, para o profeta orar e revelar a ele aonde estavam as jumentas. Quando ele coloca o pé na casa do profeta Samuel, o profeta já fala: fica tranquilo, as jumentas já foram achadas. Aleluia. Deus dizendo aqui hoje, você veio aqui nesta noite, quem sabe alguma coisa você perdeu aí, está procurando essa semana, só Deus sabe onde você está. Você entrou aqui, o Senhor disse: fica tranquilo, porque já está acontecendo um milagre. Pega aí a tua bênção, irmão. Não olha que julga o Senhor. Aleluia. Então, mas Deus chamou Saul, ele estava trabalhando. Davi foi ungido rei. A unção veio sobre ele no meio de seus irmãos, na casa de seu pai, não foi? 1 Samuel capítulo 16, não foi? Diz a Bíblia sobre isso, que a unção veio sobre Davi. Agora, ele estava onde? Quando Samuel pergunta no verso 11, 1 Samuel 16: acabaram-se os conselhos, porque nenhum da casa de Jessé foi escolhido? Ah, tem um menor, está lá, está apacentando as ovelhas lá no campo, manda eu chamar. Não nos sentaremos à mesa até que ele chegue. Ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Deus chamou Davi. Você lembra de Eliseu? Eliseu também era um trabalhador. Elias passou por ele, 1 Reis capítulo 19, verso 19. Elias passa por ele e lança a capa. Aí Eliseu: peraí, estou entendendo, Elias, eu vou despedir da minha família. Como quem diz: eu vou fazer uma churrascada, vou largar tudo isso aqui e vou te acompanhar. É o chamado de Elias. Foi chamado, mas ele estava trabalhando. Lá no Novo Testamento,
Lucas capítulo 5, diz a palavra que tinha um rapaz com o nome de Levi. Levi, ele era cobrador de impostos. Diz a palavra que Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi. Ele estava sentado na recebedoria. Estava lá esperando o pessoal para pagar. Quando Jesus passa por ali, olha para ele e fala assim: ô Levi. Aí Levi olhou para Jesus assim: segue-me. Ele largou a recebedoria e seguiu Jesus. Porque estava trabalhando e entendeu o chamado. Aleluia. Diga para o teu irmão assim: Deus te chamou. Você lembra que os discípulos, Pedro, Tiago e João, eram o quê? Pescadores. Então, quando Deus escolhe, Ele escolhe pessoas que têm aptidão para o trabalho. Deus não chama preguiçoso, porque o próprio Deus trabalha. Diga: meu Deus trabalha. Isaías 64, verso 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! Então, do mesmo modo, no trabalho que você está aí, no seu dia a dia, Deus te chamou. Então não desista da fé. Foi Deus que te chamou. E Deus quer usar você mesmo, envolvido no trabalho mesmo, envolvido com todas essas coisas aí. Você vai vencer, você vai superar. Aí, pergunta para mim assim: e o Aná? Pergunta aí: e o Aná? O Aná estava no deserto, apacentando os jumentos de seu pai, trabalhando. Olha para o teu irmão, você continua no deserto aí, trabalhando, que continua essa lida aí. Aleluia. Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai te colocar em lugar de honra. Agora, deserto é lugar de sol causticante de dia, e à noite é frio, é gelado, chega até abaixo de 0 grau negativo, né? Tem lugar que até aos topos das montanhas nevam. Deserto é lugar de coiote, do lobo, do escorpião, da serpente, a sequidão. Mas Deus sempre tem suas surpresas reservadas para os seus filhos no deserto. Diga comigo essa frase assim: nenhum que passar no deserto volta o mesmo. Diga: todos que passarem o deserto voltarão diferente. Glória a Deus. Aleluia, amém? Então guarda essa palavra. Deserto é lugar de encontro com Deus. Você lembra de Agar? Agar, a egípcia, que era serva de Sara e Abraão. Agar não tinha nada a ver com a conversa e com a história de Abraão e Sara. Abraão porque era velho e Sara era estéril. E Sara, para dar um jeitinho, ajuda para Deus, falou: ô meu velho, é o seguinte, pega a concubina aí, pega a serva aí, para se nós ficarmos sem descendente, deita com ela, vai ter um filho, para nós ficarmos na nossa genealogia certa. Porque Abraão era velho e Sara era estéril. Então, pelo menos é uma saída, um escape. Às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus, no final dá tudo errado. Acontece consequências que até hoje está acontecendo por causa desse erro aí, né? Até hoje, tudo que acontece lá no Oriente Médio, essas brigas todas aí começou aqui. Agora, mas tudo bem, mas Agar não tinha nada a ver com a história. Nada a ver. A criança, então, Ismael, que nasceu depois, também não tinha nada a ver. Existem erros que os homens cometem, que o futuro, os filhos que vêm, né, por exemplo, namorada antes do casamento, e apronta, e tem filho com um, com outro, lá, depois tem as consequências que vêm. Não é isso? As consequências que vêm? Depois reflete por que eu fiz isso, mas aí já é tarde, tem que arcar com as consequências. Agora, aleluia, Agar no deserto. Por que no deserto? Abraão chega para ela e fala assim: olha, é o seguinte, a mulher está mandando você embora. E a Sara falou: não quero ver essa mulher mais, pega essa criança e vai embora. Ué, agora está mandando a mulher embora. Diz o texto que Abraão levantou de madrugada, Gênesis 21,
pega pão, pega um odre de água, coloca nas costas de Agar e diz: olha, mulher, vai embora. Pega o menino e vai embora. Agar, ela saiu pelo deserto de Berseba, diz a Bíblia, só que chegou, caminhou, acabou a água do odre. Imagina comigo o cenário da história, entra comigo. Aí ela coloca o menino debaixo de um dos arbustos, e ela se afasta e senta-se diante do menino, a distância de um tiro de arco, alguns metros, e fica lá, observando a criança de longe, porque ela dizia a ela: eu não quero ver, eu não verei morrer o menino, porque quando você atira o arco some. Então você não sabe aonde vai cair o arco. Então por isso é essa expressão de um tiro de um arco. Então ela ficou lá de longe, sabia que está nessa direção. Então não fosse o menino, vai morrer de sede, também não quero ver. Isso era a situação dessa mãe egípcia no deserto. Agora, de repente, diz a palavra que o menino chorou. Chorou. Quando ele chorou, diz aqui o texto que Deus ouviu a voz da criança. Aleluia. Quando a voz da criança subiu ao trono de Deus, Deus ouviu. O Senhor enviou um anjo, o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse: o anjo nem desceu. O anjo do céu falou: Agar! E Agar estava aqui. Que tens, Agar? Por que você está assim? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ela nem ouviu a voz da criança, ela estava longe. Mas Deus ouviu a voz da criança. Existem situações que você tem passado, você está aqui nessa noite, e só Deus sabe, que às vezes tua mãe não ouviu, a tua mãe não ouviu, teu filho não ouviu, alguém nem sabe, há uma angústia, mas Deus ouviu a tua voz. Amém. A criança chorando, e você pode estar cercado, ligado, como cantei aqui, na angústia, mas nessa noite, estenda as tuas mãos para receber. Eu vi como um profeta de Deus para dizer para você a palavra de Deus. O que você tem? O que está acontecendo com você? Aleluia. Não te preocupa, não temas, porque Deus já ouviu a oração. Aleluia. Deus já ouviu o teu clamor daí onde você está. Você está aí, nesse deserto. E olha a palavra que veio ainda. Aleluia. Diz assim: ergue-te e levanta o rapaz. Deus mandou Agar se levantar e ir lá levantar o menino. Levanta o rapaz, está desfalecido. Segura-o pela mão. Porque, olha só a promessa, irmão. Porque eu farei dele uma grande nação. Estou sentindo uma presença de Deus muito forte aqui. Uramai, show, pai. Existe uma situação aí que está difícil. E o Espírito de Deus está dizendo assim: levanta-te hoje. Ergue essa situação, porque eu vou fazer coisas grandes. Aleluia. Pega na mão de alguém que está aí, levanta a mão dele assim, diga: levanta-te. Deus vai te honrar. Levanta o rolo da plebe, sui, calamanda, chai. Aleluia, uma grande nação. E diz o texto ainda, lá em Gênesis 21, 14 a 21, que abrindo-lhe Deus os olhos de Agar, ela viu um poço de água. E ela foi até o poço, encheu de água o odre, e Deus bebeu o rapaz. Deus estava com o rapaz, cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. E aí tá, aleluia. Deus está dizendo aqui nesta noite que a história da vida de Agar é cheia de lutas, de fugas, de sofrimento, de solidão, de angústia, de medo. E às vezes é igual sim a nossa história de hoje, o que nós vivemos hoje. Mas foi uma história de superação, de sustentação, uma história de provisão, uma história de intervenção de Deus a seu favor, de uma forte experiência divina nos momentos mais difíceis de sua vida. Aleluia! Deus está dizendo aqui nessa noite que assim como ele veio com Agar no deserto, ele é com você também nesse deserto aí. Como Israel passou pelo deserto de Refidim, diz a palavra, o povo está com sede, murmuram contra Moisés, mas Moisés recebe direção de Deus, fere a rocha e dela mana água.
Aleluia. A rocha é a simbologia bíblica de Cristo. Aleluia. Levanta as duas mãos para o céu e diga: Jesus, Ele é a rocha de Meribá, em pleno deserto. Nesta noite, Deus está dizendo: da rocha está manando água. Diz a Bíblia, Mateus capítulo 14, que Jesus era tarde já, os discípulos se aproximam dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada, manda a multidão embora, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Aí Jesus olha assim: não posso mandar esse povo de mão vazia, eles estão vazios. Não, eles têm que comer, dai vocês, aí eles têm que comer. Aleluia. Jesus alimentou a multidão no deserto. Diga para o teu irmão assim: no deserto, Deus passa a nos conhecer. Oséias capítulo 13, verso 5 diz: eu te conheci no deserto. Sabe por que você está passando por esse deserto? Uma terra muito seca. É porque no deserto Deus tem de dia uma nuvem, Israel tinha, e de noite uma coluna de fogo, para proteger os que esperam pelo Senhor. Quem está esperando pelo Senhor aí? Aleluia. E se na mão para receber a palavra profética, Salmo 107, verso 35 diz assim: que Deus converte os desertos em lugares de águas cristalinas. Amém? Então toma posse em nome de Jesus. Agora, para me encerrar, o Aná. O Aná achou a fonte quente. Aonde? No deserto. E não é todo instante que um servo de Deus encontra uma fonte térmica no deserto. Fonte que excede 25 graus centígrados. É uma fonte que tem um poder curador. É, muito bom, né? Então, esse tipo de fonte tem poder de cura. E Aná acha uma fonte com poder curador no deserto. Agora, analisando biblicamente, não geograficamente, nem dentro da genealogia, mas na Bíblia, simbolismos bíblicos, a única fonte com poder curador que eu conheço na Bíblia chama-se Jesus. Chama-se Jesus. Chama-se Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele está aqui. Aquele que Natanael disse que pode ver alguma coisa boa de Nazaré, é ele que é o curador, a fonte. Salmo 46, verso 4 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Glória a Deus. Aleluia. Olha por tema, diga assim: casa, diga casinha, casarão, templo. Porque Paulo disse que nós somos templo, somos casa espiritual. Então aqui hoje tem uma vila. Amém. Então no meio dessa vila tem um rio aqui, ó. Ele está aqui. O rio da vida está aqui, que é Jesus. Amém? Então, Jesus é a fonte da água da vida. Uma fonte que jamais seca. Ele diz lá em João 4,14: aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então, além do rio estar aqui, você também tem uma fonte dentro de você. Olha o mistério de Deus aí. Então, diga assim: quem crê em Jesus, diga, quem crê em Jesus? Quem bebe e crê. Ele diz: quem tem sede aí, vem no último dia da festa. Quem tem sede aí, vem a mim e beba. Foram até ele, estava com sede de ouvir ela falar, ele precisou pregar. Glória a Deus. É beber da água da vida, água espiritual. Aquela água que a mulher samaritana foi apanhar, e ele disse: dá-me de beber, mulher, dá-me de beber. Ele disse: não tem por que tirar água, o poço é fundo. Porque não viu Jesus com um balde nem com uma corda. Não, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Aí a mulher: peraí, então mostra como é que é essa água aí. Eu nunca vi mais para apanhar água. Estou cansado de carregar o odre.
Jesus não falando de uma água terrena, está falando de uma água espiritual. Aleluia, glória a Deus. Agora, quem crê em Jesus, há um rio que jorra para a vida eterna. Quando ele disse: venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Agora ele disse isso a respeito de quem? Diz o texto: a respeito do Espírito Santo, que haveria de vir, porque ainda não fora dado. Jesus não tinha subido ainda, e o Espírito Santo não havia descido ainda. Então ele está falando da plenitude do Espírito que viria. Hoje nós já estamos vivendo esse rio. Você pegou aí? Hoje já estamos vivendo neste rio. O Espírito Santo está dentro de você. Está mandando água viva aí. Aleluia. Então diga glória a Deus. Agora, o homem que achou fontes no deserto, ele encontrou algo especial para marcar sua vida para sempre, que ficou inserida em uma genealogia. No capítulo 35, dos versos 23 em diante, começa a falar da genealogia. Deus fala de Jacó. Jacó não chamaria mais Jacó, mas seria Israel, será o teu nome e tal. E Jacó levanta um altar em Betel para Deus, depois enterrou a sua amada Raquel em Betel e morreu durante o parto. Isso é muito difícil para Jacó. Termina o capítulo 35 de Gênesis, depois você lê em casa, que fala aqui de Jacó, fala de Esaú, cumpre a tarefa de enterrar Isaac, o pai de 180 anos, que morreu, diz o texto que morreu velho e farto de dias. Mas no capítulo 35 são listados os filhos de Jacó, e o capítulo 36 traz a extensa genealogia que nós vemos aqui de Esaú. Mais uma vez, um amontoado de nomes. Eu já disse nomes esquisitos, mas eram nomes próprios. Agora, foi quando o mais interessante, que na narrativa dessa escrita surge o nome do desconhecido. Note bem, falaram de Esaú, falaram de Jacó, falaram de Abraão e tal, mas de repente aparece o Aná, filho de Zibeão. Aleluia. Deus manda o escriba para aí, fala sobre esse homem. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apresentava os jumentos de seu pai Zibeão. Diga comigo assim: a vida é feita de feitos intencionados e não intencionados. Diga: a vida é feita de grandes projetos e pequenas casualidades. Se você vê um Oscar, uma obra de Oscar Niemeyer, né? Tem que ir em Brasília, tem que ir em Rio de Janeiro, São Paulo, né? Você vê lá algumas obras dele, ou tem que ir num museu, numa exposição, mas de repente você conhece alguém que não é o Oscar Niemeyer, mas o camarada é bom. Você está compreendendo? Aleluia. Não é aqui o Jacó, não é o Esaú, não são não os famosos da Bíblia, mas é o Aná. Você está entendendo, irmão? Eu estou falando aqui hoje. Aleluia. Quer dizer, o que é o grande acontecimento? As guerras provocadas entre as tribos? Não, Deus está falando disso aqui. O texto não diz isso. A bravura de Esaú e seus descendentes que eram bravos também? Não. O negócio aqui é um achado, uma descoberta muito importante para aqueles dias. E Deus mandou escrever porque Aná merecia ser lembrado, porque ele descobriu um lugar no deserto que jorra fontes de águas quentes. Agora, ele descobriu como, pastor? Hoje eu vou sair para procurar uma fonte. Não. Ele não é desbravador. Ele estava, entenda a palavra nessa noite, ele estava simplesmente fazendo o que ele acostumava fazer. Trabalhando, como todos os dias, levando os rebanhos de jumentos para lá, para cá. Olha, eu assim, de repente. Então olha para ele e diz assim: continua aí. Então, continua trabalhando, continua fazendo as coisas que Deus colocou na tua mão.
Continua adorando, louvando, servindo, vindo para o culto. Só Deus sabe que essa semana vai vir para o culto, vem adorar, dá glória a Deus. Só Deus sabe como é que vai chegar aqui. Parece que a gente se transforma em glória, se transformando, porque a missão de Deus sobre nós mesmos. Não somos nada, Ele é tudo e a glória é dele. Aleluia! Mas quando você menos esperar, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. está pronto para o de repente de Deus? Aleluia. Quando eu li esse texto aqui, irmão, eu falei, meu Deus do céu, isso é demais. É maravilhoso a palavra de Deus, porque ele não era um desbravador, ele apenas apacentava os jumentos do pai, e uma tarefa de todo dia surgiu inesperado, que faz o homem comum, porque ele é homem comum na história bíblica, se lançar na história e merecer, meu melhor, merecer registro separado em genealogia de tantos heróis. Aleluia. Aná, está aqui marcado. Você lembra da mulher que lavou os pés de Jesus? Aí alguém disse assim, galera, para que tanto desperdício? Ela quebrou o vidro de nardo puro? Para que tanto desperdício? Aí Jesus disse assim, eu entrei aqui, vocês não deu nem o ósculo santo, nem lavou os meus pés. Mas essa aqui, desde que chegou, ela não para de lavar os meus pés e enxugar com os seus cabelos. E tem uma coisa, mas aí é dinheiro, isso aí é caro, isso que só. Esse alabastro aí é muito caro, esse unguento puro. Melhor ter dado aos pobres e calados já pensando no dinheiro, no gasto. Falou, não, fica tranquilo. Ela fez o que podia. Então uma coisa, vou dizer uma coisa para vocês. Em todo lugar que o Evangelho for pregado, essa mulher será lembrada. Glória a Deus. Está sendo lembrada aqui novamente, para cumprir a palavra de Jesus. Aleluia. Fique em pé. Olha para o teu irmão, eu quero que você pegue na mão do irmão. Dá uma apertadinha nele assim, na mãozinha. Aperta um pouquinho. Não muito, senão ele vai dizer ai. Mas aperta um pouquinho assim. Diga, você não imagina o que Deus vai fazer. Aleluia. Diga assim, Aná é o nome que nos lembra a todos e a todas que o deserto do nosso cotidiano pode se tornar em fontes termais, em fontes quentes. Por exemplo, se tivesse uma fonte quente aqui em Sorocaba, que tinha de turista, por que vão para Caldas Novas? Por que vão para Caxambu? Tem? Porque ela tem. Aleluia. Deus está dizendo que vai acontecer algo no teu ministério que vai marcar. Aleluia. Deus está dizendo que vai acontecer algo na sua empresa que vai marcar. Que todos vão ter que voltar-se para ela. Vai acontecer algo na direção que você faz, naquilo que Deus coloca na tua mão, que Deus colocar na tua mão, que vai descobrir. Está entendendo? É algo que ainda não aconteceu. Olha o tema, porque não aconteceu ainda. Então diga assim, então não pare. Diga, por que parar? Diga, parar por quê? Diga, continue trabalhando. Aleluia. Continua levando os jumentos para lá. Se Moisés não levasse as ovelhas para perto do monte de Deus, Deus não se revelaria a ele, não via aquela dor da sarça, ele não tem todos os detalhes de Deus. Eu já dei uma passeadinha aqui, um pouquinho aqui, só para você entender as coisas. Deus, nada acontece. Aleluia, por coincidência, acontece por cristocidência. O tempo é de Deus, a hora é de Deus, mas lembre-se, sempre está envolvido com alguma coisa. Glória a Deus. Amém? Porque eu não vou mais na igreja, porque eu não vou mais lá, porque eu não gosto de passar por ele. Irmão, vem para a igreja mesmo, não, Senhor. Vem servir o Senhor, já não tem nada a ver com isso. Isso é problema, consequência sua. São falhas suas. São falhas nossas. São erros nossos. Mas Ele é Deus.
Ele é o eterno. Ele não nos deixa só. E eu disse aqui, e para dizer, Ele está te vendo. Você vai sair daqui hoje como um homem ou mulher que achou as pontes que vai ficar na história. Você crê? Agora, aperta a mão do irmão e diga assim: a palavra profética é essa. E enquanto você está trabalhando para Deus, tem gente que trabalha só para Ele e se esquece de Deus. Então trabalhe para Deus e trabalhe para você também. Trabalhe para você e trabalhe para Deus. Enquanto você está trabalhando nos dois sentidos, espiritual e materialmente, quando você menos esperar, diga, quando você menos esperar, você vai descobrir uma fonte quente. Agora diga assim: não é uma fonte qualquer. Diga não. Diga é algo que vai marcar. Diga é algo que depois alguém vai lembrar do seu nome. Foi ele. Foi ele. Foi ela. Ninguém lembrava de você, mas eu não vou ficar registrado. Amém? Pode até ser que se você lembrar com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com os outros, foi registrado no livro do Gênesis. Mas teu nome vai estar lá. Diga comigo nessa noite. Diga: hoje estou recebendo esta palavra. Diga: Senhor Jesus, eu creio no poder da tua palavra. O livro da minha vida está sendo escrito, está sendo terminado em algumas áreas ou alguns capítulos, para começar em outros capítulos. Mas nessa noite eu recebi uma palavra de Deus, que Deus vai interromper essa escrita do meu livro, porque haverá um milagre, haverá algo que vai marcar a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, porque eu mando assim: é você, não é outro, é você que vai achar. Adorar em espírito e em verdade. Porque quando nós levantamos as mãos aos céus, nós nos rendemos ao Senhor. Quando nós pedimos para levantar as mãos, você diz a Deus: eu me rendo nas suas mãos, eu me rendo a ti por tudo, Pai, porque eu sou fraco e o Senhor é o único que pode me fortalecer. Então,